Bem, boa tarde a todos, a todas. Eu fico feliz em participar aqui, em existir um espaço como esse, aqui hoje. Meu nome é Caio, eu sou publicitário, utilizo a bicicleta como meio de transporte, é meu principal meio de transporte, e todos os dias eu estou em cima da bicicleta, andando nas ruas de João Pessoa. Tá bom? Nosso projeto se diferencia um pouco dos demais aqui, por tratar a bicicleta majoritariamente como um meio de transporte. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a sensibilidade do presidente em me conceder a fala. Eu fico muito feliz em ter esse espaço, feliz em estarmos juntos. Eu sou ciclista, eu uso a bicicleta todos os dias para ir e voltar para o trabalho como meio de transporte, para fazer minhas atividades diárias. E quantas pessoas nós temos aqui que usam a bicicleta como esporte, como lazer, que querem utilizar como meio de transporte e, por falta de estrutura, por falta de segurança, por termos umas cidades, por termos um país, uma cultura carrocrata, onde o carro, as ruas não são feitas para as pessoas, elas são feitas para os carros, e os ciclistas, os pedestres não têm espaço. É muito duro ter que lutar pela bicicleta, pelos espaços que o ciclista já tem por direito, né? É um direito já garantido por lei, só que a sociedade fecha os olhos para isso, a gente não trata isso da forma mais adequada, e a bicicleta é um veículo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, e não só tem o direito de ocupar as ruas, como tem prioridade sobre os motorizados. Isso quer dizer muita coisa. Quando a gente sabe disso e coloca isso em contraponto ao que existe nas ruas de João Pessoa e nas demais cidades brasileiras, a gente vê o quão é grave, né? O quanto é grave isso. É comum a gente ver equívocos na abordagem, na mídia, a própria imprensa trata o assunto de maneira equivocada. Equívocos também cometidos pelo próprio poder público, né, em suas diferentes esferas. Como aconteceu, inclusive, aqui nessa audiência hoje, infelizmente. Insistir no comportamento do ciclista é um equívoco bem comum. A imprensa faz isso muito, porque adora a manchete negativa, talvez, mas a maioria das manobras irregulares que os ciclistas cometem, seja andar na contramão, furar semáforo vermelho, invadir calçadas, todas elas são em prol da sua própria segurança. Elas acontecem porque o desenho urbano na cidade não permite que o ciclista trafegue de forma confortável. Então, cabe a gente ter mais sensibilidade, eu diria, para perceber isso. E não julgar, falar que o ciclista precisa obedecer. Está na lei, ele tem que obedecer o semáforo, deve ter cuidado com o pedestre, não trafegar nas calçadas, mas a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que a cidade não colabora para ele nesse sentido. Da mesma forma que o pedestre precisa, por exemplo, cruzar uma passarela terrível, horrível, para poder atravessar uma rua por causa dos carros. Uma minoria, porque quem se locomove de carro nas cidades brasileiras, inclusive de uma pessoa, é uma minoria. É uma minoria. A maioria é pedestre, transporte ativo, né, bicicleta, transporte coletivo. Só que a questão é a minoria mais rica. E à medida que a gente tiver um desenho urbano mais equilibrado para todos, para as pessoas, naturalmente os comportamentos ditos inadequados dos ciclistas vão se tornar adequados, vão entrar na lei. Por que não a gente parar para pensar na questão da velocidade, né? Nós temos exemplos no país de cidades grandes como São Paulo, onde houve uma redução de velocidade em várias avenidas principais, onde houve uma revolução na construção de ciclovias, e nós podemos ver o grande exemplo de São Paulo, né? O número de acidentes reduziu em 116%. Então, por que a gente não trazer essa experiência tão exitosa para João Pessoa? Uma cidade maravilhosa, onde as pessoas podem experimentar a cidade de outra forma, usando a bicicleta como meio de transporte. E mais ainda, eu me coloco aqui enquanto mulher, enquanto representante de mulheres que eu vejo na rua, que eu encontro, são poucas, né? Elas são tímidas ainda, mas são mulheres trabalhadoras, são mulheres que buscam seus filhos na escola, que fazem tudo em cima de uma bicicleta. Às vezes, por não ter condições de ter uma moto, um carro, mas ela nem imagina o benefício que faz para si e para a sociedade.
E está aqui, bem diante de nós, diante dessa audiência, diante de vocês, autoridades da mesa aqui, a solução para boa parte disso, que se chama bicicleta. Investir em ciclovia é fundamental, tá bom? É importante demais, porque incentiva que mais pessoas utilizem a bicicleta, a sensação de segurança. A insegurança é um ponto muito falado pelas pessoas que querem usar a bicicleta e não conseguem por se sentir inseguras. Mas há pontos mais urgentes que esse e também mais econômicas, mais baratas. Por que eu digo isso? Dificilmente a gente terá, na verdade, uma malha cicloviária que atenda todos os pontos da cidade. Por causa disso, necessariamente o ciclista tem que compartilhar a rua em determinado momento, no seu trajeto para o trabalho, enfim. A educação se torna o ponto principal nisso aí. O motorista precisa entender dos direitos do ciclista, que ele é responsável pela segurança do menor. Só para provocar um pouquinho também, eu vou colocar aqui, a gente tem representante da CEMOB aqui. Recentemente foram instaladas câmeras para monitorar, né, a situação do trânsito. Eu achei uma alternativa maravilhosa. Indaguei também via redes sociais por que não utilizar desse recurso para multar motoristas que desrespeitam a lei do 1,5 m. A lei do 1,5 m, a gente frisa muito a distância, mas existe outro ponto no Código de Trânsito Brasileiro, que é a redução de velocidade. Ou seja, motoristas têm que reduzir velocidade e garantir esse espaço de 1,5 m. São dois comportamentos aí. Por que não monitorar isso aí via câmeras? E outro, até hoje, eu queria ter esse dado, infelizmente eu não tenho, quantas multas por desrespeito a 1,5 m de trânsito foram aplicadas em João Pessoa. Eu creio que foi 0. Arrisco dizer que é esse o número. É muito triste, porque todos os dias eu recebo finas, principalmente dos motoristas dito profissionais do volante, motoristas de ônibus, taxistas. Olhem por nós, olhem para a cidade, e não para a minoria que usa o carro aqui em João Pessoa. Então, que João Pessoa ela pode ainda ser uma cidade melhor, e ela pode piorar ainda. O caos do trânsito pode piorar. Mas, se nós tivermos intervenções, se o poder público nos proporcionar mais espaços de discussão e, juntos, sociedade civil e gestão, trabalharem juntos, nós teremos uma cidade melhor, com menos acidente, com menos custo de saúde, com mais segurança e com uma qualidade de vida melhor para todos. Então, agradeço e conte conosco, e nós contamos com vocês. Obrigada. Cidade Bike vai ter